nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Por mim também é motivo de alegria nesta aqui. Mais uma noite reunido com os irmãos em uma só fé para adorar só um Deus. Louva a Deus também pela vida do pastor, pela vida da pastora. Um casal que Deus levantou para ganhar muitas almas nessa terra, assim diz o Senhor. E a vida de cada um que está aqui nessa noite. As tuas vidas que não entrou em vão, porque o Espírito Santo de Deus já está aqui no nosso meio. O Espírito Santo de Deus já está tocando em vida aqui nessa noite. Começa a dar lugar para o Espírito Santo. Começa a dar lugar para Ele aqui nessa noite, porque Ele já está aqui presente. Não para de glorificar o nome do nosso Deus. Cada glória que vocês vão dando aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus está visitando a família. Cada glória que vocês dão aqui nessa noite, o demônio vai caindo por terra. Então eu sou grata a Deus por esta rica oportunidade aqui nessa noite para trazer as palavras. Eu tive aqui em junho, né? Conheci a pastora e o pastor, né? E cada membro dessa igreja. Então eu sou grata a Deus por essa oportunidade, porque nós, como somos servos do Senhor, profeta do Senhor, aonde nós vamos, nós temos que levar essa palavra, semear essa palavra, que é a semente do nosso Deus, né? Que quanto mais nós semeamos essa palavra, mais vida nós ganhamos para o Senhor. Eu quero dizer para vocês aqui nessa noite, que Deus já me manda falar, vocês que têm essa Bíblia na mão, que a palavra de Deus como a semente, não para de semear, que quanto mais vocês semeiam, quanto mais ganha almas para o Senhor. Então, os irmãos que trouxeram as suas Bíblias, vamos abrir no Atos dos Apóstolos, amém? No capítulo 3, aleluia, Atos, no capítulo 3, a seguir. Glória a Deus. Aqui como é um culto de libertação, aqui vamos falar sobre cura, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os irmãos podem procurar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus de maravilha. Ato Novo Testamento, viu, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ato dos Apóstolos, meus irmãos, fica no livro adiante de João, pode procurar, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, todos acharam? Amém? Vamos ler. Que diz assim, o título diz, a cura de um aleijado. Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração nona. Era trazido um homem que, desde o ventre da sua mãe, era coxo, qual todos os dias põe na porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola os que entravam. Qual, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que dasse-lhe uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, diz, olha para nós. Olhou para ele, esperando receber dele alguma coisa. Disse Pedro, não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, e levantou logo os seus pés e tornozelos e se firmaram. Saltando ele, pôs-se de pé, andou entrando com ele no templo. Andando, saltando, louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém? Só em ter aqui, viu, meus irmãos? Pode ficar. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem sentar glorificando este nome desse Deus, que Ele é merecedor de toda a honra e toda a palma. Que nessa noite não é para a pastora, é para Deus. Amém? Glória a Deus. Então esse texto aqui, meus irmãos, de Atos 3, aonde Jesus fala de uma cura de um homem que foi nascido de nascença, meus irmãos. Nós sabemos que uma cura de nascença é impossível para nós, impossível para a medicina.
Mas aqui nessa noite, meu Deus está dizendo, não importa a sociedade que vocês estão passando, não importa as lutas que vocês estão enfrentando, que o deserto que vocês estão enfrentando, o meu Deus aqui nessa noite, Ele está aqui para resolver teus problemas. Jesus está dizendo, não importa que problema seja, Ele está aqui nessa noite para resolver teus problemas, meus irmãos. Deus só quer que vocês abram a boca e peçam para Ele aquele que vocês querem, porque o nosso Deus, Ele é Deus presente, Ele está aqui presente no nosso meio. Então a Bíblia fala desses dois homens, que Pedro e João, aleluia, que eles iam para o templo, e a Bíblia diz que eles iam para orar. A hora nona significa 3 horas, meus irmãos. Então Pedro ia para orar. Então ali a Bíblia diz, a Bíblia vai falando em seguida, que esse homem, que era coxa de nascença, aleluia, Jesus, era colocado na porta desse templo chamado Formosa. Ele era colocado ali, meus irmãos, não era para ele adorar o Senhor. Ele era colocado ali, aleluia, para pedir esmola todos que entravam naquele tempo, aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, esse coxa, ele não ia para o templo adorar a Deus, ele ia para pedir esmola, pastor, porque a Bíblia diz que naquele tempo, toda pessoa que tinha uma deficiência física não podia entrar no templo, porque aqueles judeus, eles proibiam. Então ele só ia para ficar na porta do templo para pedir esmola, todos aqueles que entravam por aquelas portas. Então todos que entravam, ele já estendia as mãos, como era de costume, aleluia. Porque tem coisa, pastor, que as pessoas viciam, né? E aquele coxa, a Bíblia nos fala que ele já estava viciado de pedir esmola, todos aqueles que entravam, aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, então a Bíblia diz que todos que entravam, depositavam aquelas moedas, aleluia. Mas um dia, aqui o texto nos conta que um dia, aquela história daquele coxa foi mudado, a partir daqueles homens de Deus, que era Pedro e João, aleluia, que entrando no templo, eles avistou eles e começou, como era de costume, pedir as moedas, pedir as esmolas, porque ele vivia mendigando pão, aleluia. Então ali foi diferente, meus irmãos, aleluia. Foi diferente naquela hora, porque, ai, Jesus Cristo de Nazareno, foi diferente, meus irmãos, porque quando Pedro, ele tira a mão pedindo, Pedro foi diferente. Pedro foi logo falando para ele: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus, meus irmãos. Então, meus irmãos, aqui nessa noite, Deus está dizendo: Deus não tem ouro, não tem prata para alguém aqui nessa noite, mas Deus está dizendo que tem cura. Deus está dizendo que tem cura para ti e tua família. Se tu quer, começa a receber a cura. Se aqui no nosso meio tiver alguém enfermo, o anjo do Senhor está passeando para ir para cá, tocando em você, para receber a cura lá em Xurimicalamandai. Então, a Bíblia, ai, Jesus, então aquele coxa, meus irmãos, Pedro tinha autoridade, aleluia. Pedro era um homem de Deus, que ele já estava revestido lá em Atos 2. Atrás de Atos 2, a Bíblia diz que todos os seus discípulos reuniu ali para ser revestido de poder e da graça. Então Pedro era um homem que ele já estava cheio da graça, da unção, do poder de Deus, meus irmãos. Pedro ali, ele tinha autoridade, mas de dizer para aquele coxa: levanta e anda, e leia o nome do Senhor. Porque, meus irmãos,
todos que ele entrava só dava aquelas moedas. Aquelas moedas não era suficiente para aquele homem ser curado, para aquele homem andar. Ele ficou o tempo todo, mas naquele dia, naquela hora que Pedro e João foi o templo, ali aconteceu diferente com a vida desse coxo, meus irmãos, porque ele recebeu aquela autoridade em nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Pedro dá a ordem, levanta e anda, ele começou a se firmar os pés, ele começou a se firmar e andar, aleluia, meus irmãos. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, meus irmãos, nós sabemos, o dinheiro é muito bom para a nossa vida, é bom para quem sabe administrar, mas tem problema na nossa vida que nem o dinheiro resolve, somente o nosso Deus, porque aquela cura só aconteceu com o milagre e o poder de Deus, porque aquele homem, ele era deficiente de nascença, ali não tinha cura, meus irmãos, e aquele dinheiro que aqueles povos depositavam, aleluia, naquela ali para ele, não foi o suficiente para aquele homem ser curado, aleluia, mas o nome do Senhor é mais forte do que dinheiro, é mais forte do que a doença, é mais forte do que o deserto, que vocês estão entendendo. Clama pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, porque Satanás cai por terra quando você clama o sangue de Jesus. Tem poder mais do que o dinheiro nessa terra. Então, meus irmãos, eu quero te dizer que esse coxo, ele se levantou glorificando e exaltando o nome de Deus. Aquele coxo que nós não sabemos quantos tempos ele vivia ali na porta daquele templo, pedindo esmola a todos que entravam. Mas eu creio que daquele momento, naquela hora, meus irmãos, ele não precisou mais de mendigar o pão, porque ele já estava andando, ele podia trabalhar, ele podia fazer, e a riqueza maior foi a salvação, porque a Bíblia diz que a partir que ele entrou no templo, ele foi salvo, ele foi liberto de todas as obras da enfermidade que impedia daquele homem entrar no templo. Aleluia, Jesus. Graças a Deus que hoje, meus irmãos, Deus está aí para receber todos aqueles que vêm a mim. Ele está aí com os braços abertos para receber todos, meus irmãos. Naquele tempo, como a palavra fala, que todos que tinham deficiência não entravam no templo, então ele só ficava na beira da porta. Mas aqueles homens que estavam ali, todos aqueles admirou de ver aquele coxo que não andava pedindo esmola, entrando no templo, glorificando o nome do Rei dos Reis, como você está aqui nessa noite, glorificando o Rei dos Reis, aleluia. Então, meus irmãos, a partir daquele momento, aquele homem se tornou rico espiritual, rico em bênção material, porque ele tinha tudo, que era Jesus, entrou no coração dele, Jesus, e ele partiu, continuou louvando e exaltando o nome do nosso Deus, aleluia. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena nós largar tudo para adorar esse Deus, porque é de Deus que você recebe a bênção, é de Deus que você recebe a cura, é de Deus que você recebe aquilo que acha que é impossível, e nosso Deus está dizendo aqui nessa noite, que Ele é o Deus dos impossíveis. Você que está com a causa na justiça, seja lá o que for, meu Deus manda dizer que Ele é o Deus dos impossíveis, somente crê nele, porque Ele está aqui nessa noite, para te entregar a bênção, a vitória. Toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória, da tua cura aqui nessa noite. Jesus está dizendo, o meu Deus é o mesmo Deus que curou aquele coxo na porta do templo. Ele está aqui tocando em vida que está aqui enfermo, então vida aqui que está enfermo, e Deus está curando aqui nessa noite, aleluia. Oh, glória, 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 lá, então, meus irmãos, aleluia, Jesus. Então, aqueles homens, glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos,
Naquele tempo, essas pessoas que eram deficientes não entravam no templo para adorar. Eles não aceitavam, né? Os povos judaicos naquele tempo não aceitavam. Mas hoje o nosso Jesus está aí para receber todos. Não importa como vocês estão passando, se é pobre, se está enfermo, se está triste, se está alegre, não importa. O nosso Jesus está hoje de mão aberta, estendida para o teu povo, chamando, porque Deus, Ele veio para os necessitados, Deus veio para os doentes, Deus não veio para os sãos. Então doente, a palavra doente significa, meus irmãos, é qualquer algo que estão passando nas nossas vidas, seja na área financeira, espiritual, na área sentimental. Então Jesus veio, foi para aqueles que estão necessitados, aleluia. Mas graças a Deus que o nosso Jesus, nosso Deus enviou Jesus para morrer na cruz, ali pelo amor de mim, pelo amor de cada um de vocês, meus irmãos. Nós somos gratos a esse Deus que enviou o teu único filho. Às vezes fosse nós, não tinha coragem de dar o nosso filho para morrer por amor de nós, mas o nosso Deus é tão poderoso, o nosso Deus é tão poderoso para nos dar vida, vida com abundância, aleluia, Jesus, Deus de maravilha. Então, meus irmãos, basta só nós glorificar esse Deus, só basta nós ter fé, porque muitas coisas só acontecem primeiramente Deus, a nossa fé, que nós temos fé, meus irmãos, de sair da onde nós estamos e ir para a igreja, ouvir a palavra, ouvir os louvores e receber do Senhor. Vocês que entrou aqui por essas portas nessa noite, Jesus está dizendo, não vai sair daqui em vão, porque vocês estão ouvindo, vocês estão recebendo de Deus, aquele que pode fazer o impossível acontecer nas tuas vidas. A Bíblia, meus irmãos, fala que esse coxo, ele era de nascença. Então, doença, a pessoa quando nasce de uma deficiência de nascença, meus irmãos, ali para os médicos não tinha recurso, para o dinheiro não tinha recurso, para a medicina não tinha recurso, porque ele já nasceu com essa deficiência, ele já nasceu coxo desde o ventre da tua mãe. E eu creio, meus irmãos, que ele dependia de pessoas para levar ele todos os dias, porque ele vivia de esmola, ele vivia mendigando pão. Ele precisava, eu creio que ele precisava, pastora, intimamente de pessoa para levar ele e colocar na porta do templo. Ali ele achava que era o lugar mais melhor para ele pedir as moedas, porque o templo são casas de oração, de adoração, como nós estamos aqui reunidos nessa noite. Então eu creio que nesse templo eram muitas pessoas que entravam por esse templo para buscar a Deus, para adorar, orar, porque a palavra fala que Pedro e João, ele ia para orar, era a hora nona, era 3 horas da tarde, foi na hora que Pedro foi orar que o milagre aconteceu, a cura aconteceu na porta daquele templo, aleluia, Jesus. Mas ele já estava tão acostumado de viver de moeda, de pedir moeda. Ele não, acho que ele nem somava que ele queria ser curado, nada. Acho que ele não somava que ele queria adorar o Senhor. Ele só queria que alguém levasse ele para ficar naquela posta, para pedir as esmolas. Mas o dia que Pedro, cheio da autoridade do Senhor Jesus, esses 2 homens de Deus, discípulos do Senhor, cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo, que foi avistando, acho que ele pensava que Pedro e João era qualquer um daqueles que entrava todo dia e depositava as moedas. Mas ali foi diferente, meus irmãos. Quando ele avistou Pedro, ele foi a mesma coisa, estendendo a mão, pedindo as moedas. E ali Pedro olha para ele. Pedro olha para ele e manda ele que ele fitasse os olhos sobre Pedro. E ele começou a fritar os olhos ali em Pedro e João, esses 2 homens cheios de autoridade, aleluia. E foi dizendo, pegando nas mãos dele com toda autoridade, dizendo, eu não tenho ouro, não tenho prata. Ouro e prata significa dinheiro. Ele não tinha ouro nem prata, mas Pedro tinha toda a autoridade do Espírito Santo. Pedro tinha graça, tinha autoridade do Espírito Santo para dizer para aquele coxo, levante e anda em nome do Senhor Jesus.
Meus irmãos, aqueles povos que entravam ali, depositavam as moedas, mas não teve a autoridade que Pedro tinha, mas João, para dizer: levante e anda em nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer, meus irmãos, eu quero te dizer que aqueles homens não tinham autoridade para fazer, para dizer para aquele coxo levantar, aleluia. Por isso eu quero dizer, vocês que estão na casa do Senhor, começa mais consagrar, começa mais pedir ao Senhor autoridade, porque não é qualquer um que põe a mão no demoniado, expulsa. Nós precisamos estar cheios da graça, nós precisamos estar cheios da autoridade, pastora, para botar a mão no demônio, como Pedro colocou, e dizer: levante e anda em nome do Senhor Jesus, aleluia. Lá, Xurimi, Calamahai, Namanai. E Deus está dizendo: vamos buscar mais o Senhor, buscar de dia e de noite em oração e jejum, preparar, porque Pedro e João, ele já estava cheio de autoridade, porque como eu falei ainda agora, lá em Atos 2, eles ficaram reunidos para encher do poder, encher da graça do Senhor, porque não é qualquer um, meus irmãos, que põe a mão no demoniado, no demônio, expulsa, cai por terra, porque não é todos, meus irmãos. Não é porque às vezes nós estamos na casa do Senhor, é discípulo do Senhor, é crente, já aceitou Jesus como Salvador, mas não é só aceitar Jesus como Salvador que nós já estamos libertos, que nós já estamos cheios da autoridade, que nós já estamos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos aceitar Jesus e renunciar das coisas que agrada a Deus, do viciado do pecado, do vício, de tudo que não pertence a Deus. Nós precisamos cada dia renunciar e buscar a autoridade do Espírito Santo, porque Deus dá autoridade, meus irmãos. Depende do que vocês querem, Deus dá autoridade, mas precisa buscar. Nós não vamos ser crente vazio. Se for crente vazio, meus irmãos, você não tem graça, você não tem poder de expulsar, e nem de expulsar o mal, nem expulsar o demônio. Pedro, porque a todos os povos ali, eu creio que todos eram crentes, foi adorar Jesus, foi adorar a Deus, foi buscar o Senhor Jesus, mas eles não tinham autoridade. Se eles tivessem, meus irmãos, esse coxo, nós não sabemos quantos tempos eles tinham expulsado aquele mal, aquela doença que escravizava ele desde o ventre da mãe. Essa enfermidade já escravizava aquele coxo, porque ele já nasceu deficiente. Aleluia. Mas eu te digo nessa noite, o nosso Deus está aí para dar aquilo que nós queremos. Depende de nós abrir a boca, pedir Ele com fé, porque a fé remove. A fé na nossa caminhada em Cristo é bastante, meu Pai. Nós precisamos de fé nessa caminhada em Cristo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Você já pensou, minha amada? Muitas pessoas sabem que você é uma serva de Deus, você é um profeta. Você vai passando no lugar, tem um homem demoniado, muitas pessoas lutando. Você é crente, vem aqui, expulsa esse demônio. E se você for crente e não tiver autoridade de Deus, não tiver o poder de Deus, não tiver a graça de Deus, você vai colocar a mão no demônio para expulsar, e o demônio não sai. E às vezes você ainda vai ficar envergonhado, porque o demônio, ele envergonha. O demônio veio para envergonhar. Vai ganhar, meu Pai, os pastores, os missionários. Mas se você tiver coberto do sangue de Jesus, cheio de autoridade, Satanás não tem poder de tocar em você e nem te envergonhar. Oh, glória, aleluia. Ele não tem poder, meus irmãos. Mas para isso vão ser crente preparado. Pastora, vou preparar só na igreja. Não. Na tua casa você precisa estar preparado. No trabalho você precisa estar preparado. No caminho você precisa estar preparado. Porque luta, meus irmãos, luta em qualquer lugar tem. Se você tem no trabalho, você enfrenta batalha. Se você está no caminho, você enfrenta batalha. Se você está na casa, você enfrenta batalha. Porque o Satanás, ele é astuto. Ele nunca desiste de nos atacar. Então nós temos que viver preparado, coberto com o sangue de Cristo, com as armaduras de Efésios 6:10. Porque quando você está preparado com as armaduras de Deus, Ele não pode te tocar nem te envergonhar. Mas aquele crente
é crente, mas leva as coisas de Deus de qualquer jeito. Essa pessoa, se Satanás, se ele for inventar de expulsar o demônio, ele fica envergonhado, meus irmãos. Porque Satanás, ele fala: quem é você? Você diz que é crente, mas você não ama o Deus que fez o céu. Você não leva as coisas de Deus com sinceridade. Você não leva as coisas de Deus como tem de levar. Brinca com o nome de Deus. Aquele que brinca com o nome de Deus, o Satanás, é perigoso de envergonhar, meus irmãos. Vamos estar preparados em todos os lugares aonde nós estiver. Porque, meus irmãos, como a irmã foi falada aqui, né, sobre Noé, nós temos que estar preparados pela volta de Deus, porque Deus vai voltar. Jesus veio na terra, fez sua missão e subiu. O único que ele deixou aqui, o Espírito Santo e a palavra dele. A palavra dele, essa palavra que nos liberta e salva. E o Espírito Santo que está no nosso meio para nos consolar. Mas quando o Senhor Jesus vir buscar a igreja, buscar os que estão preparados, ele diz que a palavra vai subir, o Espírito Santo vai subir. E Jesus disse que ainda não vai acabar com todos. Aqueles povos que nunca aceitou Jesus, Jesus está falando, aqueles vão ficar, só vai subir a igreja preparada. E aqueles que ficar, meus irmãos, vai ser muito trumento para aquelas vidas, porque o Espírito Santo vai estar na terra. A palavra para você ler, para consolar, nem o Espírito Santo não vai ter na terra. Então Deus está dando chance. Deus está dando chance para muitas pessoas que ainda não conhecem esse Deus como Salvador. Oh, glória a Deus. Deus está dando chance, meus irmãos. A palavra está sendo pregada em qualquer lugar, de todos os lugares. Está pregada essa palavra. Quantas igrejas tem no nosso Brasil, nós não damos conta nem de contar. Então todo lugar que você vai, tem palavra de Deus, pastora. Essa palavra está no nosso meio. Tem pessoa que tem nos pacotes de alimento, coloca Jesus salva, Jesus salva, Jesus liberta. Hoje não tem mais ninguém enganado. Não tem mais ninguém enganado. Tem pessoa que não dá ouvido para a palavra de Deus, mas enganado não tem, porque essa palavra está sendo pregada muito nessa terra pelos profetas, pelos pastores, pelos missionários. Porque quando não vem na igreja, Deus prepara missionário de viagem. Deus prepara missionário para pregar nas praças da rua, para pregar nos hospitais, dentro dos presídios. Então essa palavra não é pregada só dentro da igreja, não. Porque dentro da igreja os que estão aqui estão ouvindo e recebendo. Mas tem muitas vidas lá fora que não está ouvindo. Mas Deus envia. Quantos pastores missionários Deus envia nas praças, nos hospitais, pregando esta palavra. Então não tem mais ninguém enganado nessa terra. Não tem, meus irmãos. Eu falo e garanto que não tem, porque essa palavra está sendo pregada. Aleluia. Mas aqueles que ficar se arrepender, já é tarde demais. Mas eles não vão culpar os profetas e nem os pregadores da palavra, porque foi pregada. Eles que não deu ouvido à palavra do Senhor. Mas hoje não tem desculpa, porque Jesus está com as mãos estendidas sobre o teu povo para salvar. A palavra do Senhor não me lembro, parece que é lá em Isaías 59, que a palavra fala que as mãos do Senhor não estão escolhidas para que não possa salvar, nem ouvido surdo para que ele não ouve. Então Jesus, ele está com as mãos estendidas sobre o teu povo, procurando as vidas para salvar. Ele está estendido o tempo todo. O ouvido dele não está gravado, está atento, ouvindo as nossas orações, ouvindo o nosso clamor. Ai, pastor, eu tenho clamado de dia e de noite, nada não aconteceu. Mas Deus está falando. Será que você pediu com fé? Você pediu de coração aquilo para Deus? Mas se você pedir com fé aquilo que você está querendo que Deus realiza na tua vida, seja um sonho, seja lá o que for, pode ter na certeza que o nosso Deus dá, meus irmãos. Ele não é surdo. Deus, ele faz a promessa. A primeira promessa que Deus fez para o teu
povo foi a promessa da salvação, que ele iria e voltava para buscar o teu povo. Então Deus veio para todos, mas nem todos querem esse Deus, mas ele veio para todos os seres humanos nessa terra. Aleluia. É nós, meus irmãos, é as pessoas que não dão vida, é as pessoas que não querem esse Deus. Aleluia. Deus não obriga, Deus sabe, ele deixou a palavra, ele preparou os profetas, os pastores para pregar. Então Deus não obriga, meus irmãos, mas ele veio para salvar aquele que quer ele. Deus não obriga, mas aqueles que vêm a mim, serei salvo, esse herderei a árvore da vida, da salvação. Então, não é tempo de nós pregar, mas Deus manda nós pregar ainda mais. Deus manda os profetas pregar mais, os pastores, as pastoras, os missionários. Deus está requerendo de nós. Ele fala: você já escolhi, você já preparei. Agora, através de vocês, pastores, a mim e todos que estão aqui conhecem essa palavra, Deus quer que nós pregue ainda mais. E nós pregamos, e nós estamos pregando. Mas se nem Jesus abriga, veja lá em nós. Por gosto de nós, essa igreja estava cheia. Por gosto de nós, todos já estavam na presença do Senhor. Nossa família, como a minha família é grande, e eu sou 7 irmãos. Sou eu que sou evangélica, batizada com o Espírito Santo nas águas, mas o resto nenhum. Mas nós prega, nós fala do amor de Deus, prega. É eles que não quer, é eles que não dão vida à palavra de Deus. Mas que tem um tempo que começa a perecer, vê que a medicina, o dinheiro, como esse coxo não dá volta, aí começa a clamar pelo sangue de Jesus, começa a correr atrás dos pastores para orar, que na minha família já aconteceu, mas foi permissão de Deus, para mostrar para meu irmão, que o Deus que eu sirvo é o Deus que cura, o Deus que salva, aleluia. Porque meu irmão, contar só um pedacinho aqui, eu tenho um irmão que ele detesta crente, ele xinga crente, aleluia. Deus permitiu que ele um dia, que ele entrasse numa enfermidade, como se fosse uma água no estômago dele. A Bíblia diz que ele ia todo dia, meus irmãos, ele ia para o hospital, voltava do meu jeito. Um dia eu liguei para minha irmã, meu irmão está aqui, está do meu jeito. Eu falei assim, eu então vou lá orar nele. Mesmo que ele não creia, eu vou em nome do Senhor e vou orar nele. Pois quando eu cheguei lá, ele tinha acabado de chegar do hospital do mesmo jeito que ele estava sentindo o problema. Todos os exames os médicos fez, não descobriu nada. Ele estava sentado lá na área assim, do fundo da casa da minha mãe. Eu falei, meu irmão, como é que está? Ele falou, eu estou ruim. Os médicos já fez tanto exame, não descobriu o que é. Eu não sei mais que ele não estava aguentando nem levantar. Ele estava enrolado numa toalha. Eu falei assim, fui com a autoridade de Deus. Levanta, vai tomar banho, senta que eu vou orar para ti. Aí ele tomou banho e sentou na cama. Ele coloquei a mão na cabeça dele e comecei a orar. E Deus foi me usando, ele suou todinho, que derramou. Aí que derramou assim de suor. Aí depois ele disse que estava com a cabeça também doendo, né? Aí ele pegou. Aí eu falei com minhas irmãs, Deus está falando que ele vai comer agora. Ele tinha 3 dias que ele não comia, ele não aguentava nem levantar. Ia para o hospital levando. Aí ele ainda retrucou, e eu falei assim, não quero comer não, já tem dia que eu não como. E eu falei, mas o Espírito Santo de Deus disse que você vai comer agora. As meninas fez um mingau de aveia, deu para ele. Aí ele levantou, sentou lá no sofá. Começou comendo, daí dizendo que não queria. E começou com eu entrar para a cozinha e estou ouvindo ele conversar. Depois ele falou assim, na hora que o Senhor orou também, eu estava com uma dor de cabeça, estava para explodir. Ele não falou. E depois que o Senhor orou, a cabeça aliviou. Aí eu fui embora. Quando eu cheguei lá na minha casa, ele trabalha de mototáxi, ainda trabalha até hoje de moto. Aí ele pegou, gritou lá na porta, chamando meu menino. E eu falei assim, ele chama Geraldinho, nós chamamos ele de Nadir. Oi Nadir, aí você me orou? Já estou bom, já vou trabalhar, bem assim. Mas Deus falou que tinha alguém da minha família que não acreditava no Deus meu. Deus ia permitir só para ele saber que o Deus meu, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta. Então, minhas irmãs, eu resumi só o testemunho aqui, mas já é 9 horas, né? Então essa palavra aqui nessa noite, meus irmãos, que nós devemos crer só no Senhor, porque Ele é o Deus que cura e salva. Ele é o Deus da doença,
das doenças impossíveis para a medicina, para o médico. E Ele é Deus que cura e salva. Não importa a enfermidade que você está sentindo. Ai, pastora, eu estou sentindo uma dor. O médico falou que não tem cura. Mas Deus está dizendo que Ele é a cura das doenças impossíveis, dos causas impossíveis. Somente crê. Essa cura desse coxo de nascença era impossível para a medicina. Ele foi curado, não foi tomado remédio, não. Ele curou só no nome de Jesus. Esse nome de Jesus cura. Esse nome de Jesus salva. Depende de nós clamar e dizer: levante, anda, em nome de Jesus de Nazareno, que você receba a cura. Se for coxo, anda, meus irmãos. Porque tem um testemunho na Bíblia de coxo, de cego, vida que já estava morta, ressuscitada. Amém, meus irmãos? Só até aqui, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um que trouxe aqui, a vida da pastora com o pastor. Deus manda dizer, pastora, Deus manda dizer para vocês aqui nessa noite, aleluia, Jesus, que não olha pelas algumas lutas que passar nas tuas vidas, que o inimigo às vezes é furioso com vocês, porque vocês são um casal de pastor, que foi Deus levantou e colocou no altar para tomar conta de rebanho. O inimigo se levanta, mas Deus manda dizer que todo inimigo da partir de hoje que levantar contra as tuas vidas já está envergonhado, com a cara no pó, porque Deus tem te cuidado de ti. Deus já deu tantos livramentos, não só foi o livramento de hoje. Deus manda te dizer que Ele já deu vários livramentos. Quantos livramentos Deus já te deu para você, para seu esposo, para a tua família. Tem alguém da tua família que está vivo por causa das tuas orações, minha irmã. Eu não sei, é pessoa da tua família, pode ser irmão de perto ou ti, só está vivo por causa das tuas orações. Quando você dobra o joelho na beira da tua cama orando pela tua família, e Deus vai cortando os laços de acidente. Deus vai cortando os laços de acidente. Mas Deus disse: não para de orar pela tua família. O pastor também não para de orar pela tua família, pelo teu rebanho que Deus colocou nas tuas mãos, porque esse rebanho vai crescer nas tuas mãos. Deus disse que vai chegar um tempo, se for nessa igreja, noutra não vai caber, porque Deus vai colocar muitas vidas nas tuas mãos para você cuidar. Vai vir vida doente, vida enferma, vida cheia de carrapicho lá no mundo do futuro, e Deus vai trazer para vocês. Pai, prepare esse casal, meu Pai, porque o Senhor me disse que vai trazer mais rebanho ainda, meu Deus, para colocar nas mãos, porque Deus levantou eles para cuidar de ovelhas, ovelhas que estão lá fora, meu Deus, precisando de cuidado. E esse casal, meu Deus, vai dizer que está dando força e graça aonde vocês for. Se achar oportunidade de pregar para cada vida que vocês vê que precisa do cuidado de pastor, ovelha que está abandonada, Deus disse: prega e chama para a igreja, em nome de Jesus. Que Deus é contigo, não vai ficar só nesse rebanho, vai crescer, assim diz o Senhor, amém? E aqui, gente, eu já agradeço a oportunidade.